Olá, amigos e amigas do canal Estandarte da Liberdade. Eu sou o Renan e apresento a vocês hoje o vídeo da semana 45 dessa série Aconteceu na História da Igreja. Hoje vamos ver coisas que aconteceram dos dias 5 a 11 de novembro. É, toda semana a gente vê esses fatos interessantes, né? Dessa semana, desses dias aqui, infelizmente eu não encontrei muitos fatos para trazer para vocês. Tem semanas que tem muitíssimas coisas. Teve semana que a gente já teve mais de 40 fatos para apresentar aqui. Essa semana parece que tem 7, se não me engano. Mas é bom que eu vou poder comentar um pouquinho mais sobre cada um deles. O primeiro fato que eu quero trazer para vocês hoje é que no dia 5 de novembro de 1896, a primeira presidência deu uma instrução comunicando que a partir desse dia, o primeiro domingo de cada mês deveria ser observado como dia de jejum, em lugar da primeira quinta-feira. Isso era feito pela igreja desde que os santos chegaram no Vale do Lago Salgado, ou seja, uns 40 anos antes disso, ou 50 anos antes disso, né? É interessante que, porque era na quinta-feira, eu não sei, eu não encontrei isso, mas foi mudado para o domingo porque fazia mais sentido diante das necessidades práticas deles, porque na quinta-feira, um dia de trabalho normal, quase todo mundo trabalhava, trabalhos braçais, né, no campo, em construção, essas coisas. Então, era muito difícil fazer com que as pessoas jejuassem nesse período. Então, fazia mais sentido conciliar o dia de jejum com o dia de domingo, que já é um dia de repouso espiritual, né? E até hoje faz muito mais sentido isso. Eu nem imagino como é que seria hoje. Apesar de que as pessoas hoje, até hoje, né, desde sempre puderam jejuar quando quisessem, quando pudessem, mas o dia da igreja jejuar é o primeiro domingo. Muita gente começa a jejuar no sábado, coisa assim, tudo bem, mas a gente tem que fazer do domingo esse dia diferente. 5 de novembro de 1985, faleceu Spencer Woolley Kimball, que foi o 12º presidente da igreja. Ele faleceu com 90 anos, foi um dos poucos presidentes da igreja que chegou nessa idade, né? E ele passou mais ou menos 12 anos como presidente da igreja. É interessante que nesse período, de 73 a 85, ele fez muita coisa, né? Diferente dos presidentes anteriores, dois presidentes anteriores, foram Joseph Fielding Smith e Harold B. Lee, que cada um dos dois passou mais ou menos 2 anos, não tiveram muito tempo para fazer muita coisa, mas na época do presidente Kimball, esses 12 anos aí, foi uma época em que a igreja experimentou um crescimento enorme em termos proporcionais, em termos relativos e absolutos também. Foi a maior época de crescimento da igreja, desde o começo da restauração até agora, né? Ele dedicou templos em várias regiões do mundo, que todas as regiões do mundo passaram a ter pelo menos um templo na época dele. América do Sul, África, já tinha na Europa, mas ele dedicou mais também lá, em outras regiões da América do Norte, na Ásia, enfim. Na época dele, foi recebida a revelação, né, sobre estender o sacerdócio a todas as pessoas dignas, né, as plenitudes da ordenação do sacerdócio, não só a ordenação, a gente fala muito disso, de que os homens não podiam ter o sacerdócio, mas ninguém negro poderia, por exemplo, entrar no templo. E isso era muito mais grave, eu acho. Que eles não podiam receber essas ordenanças de exaltação. Enfim, existem, existe esse problema que acabou nesse período dele, porque ele conseguiu unir o coração da primeira presidência do Quórum dos Doze e trazer uma pureza espiritual que permitiu o recebimento dessa revelação. Isso mudou a história da primeira presidência do Quórum dos Doze, e até hoje esses homens são extremamente unidos em mente, coração e vontade, e são muito mais santos por causa desse esforço que ele fez. O objetivo dele não era receber essa revelação. Ele tinha esse objetivo, mas ele não uniu o quórum por causa disso. É porque era o papel dele, e ele conseguiu fazer isso. Claro, depois de tudo que outros presidentes fizeram antes, né? Ele, mas ele que foi na época dele que o Senhor fez isso em sua igreja. Então, a presidência de Spencer W. Kimball. E outra coisa marcante, nada que a gente tem hoje
esse verde escuro, foi na época dele também que foi aprovado. Então, já tem mais de 30 anos aí, né? Então, espero até de 40 anos com esse nave e vai ser substituído brevemente. Dia 7 de novembro de 2021, o templo de Pocatello, Idaho, foi dedicado pelo presidente. Eita, passei aqui antes da hora. Melvin Russell Ballard, presidente interino do Quórum dos Doze. Vejam a arquitetura desse templo. Eu sempre comento isso, né? Na base, o térreo bem mais largo do que a parte central, onde tem o primeiro e o segundo andar, que é bem mais alto, um pouco mais estreito, mas ainda assim é muito grande. Tem essa torre central bem alta, né? É um dos templos que a torre fica no centro, não fica na frente, nem atrás, como alguns, ou de lado. E 7 de novembro de 1975. Algo interessantíssimo aconteceu aqui. Nesse dia, foi uma sexta-feira, começou uma sequência de reuniões, de conferências de estaca, onde havia 6 estacas na cidade do México e região metropolitana, né? Mas as sedes de estaca ficavam na capital, cidade do México. E dessas 6 estacas, elas foram reorganizadas e divididas para formar 15 novas estacas. E foi enviado para o Elder Hal W. Hunter, um único membro do Coro dos Doze foi mandado para isso aí. Eu acho que veio uns 3 ou 4, mas foi mandado um único. E ele, com as autoridades gerais dos 70, conseguiu fazer todas as entrevistas necessárias para formar as novas presidências de estaca e substituir a liderança das alas também, que teve que se chamar novos bispos, novos subconselhos, novos patriarcas, tudo. E ele foi lá e, claro, ele tinha ajuda dos outros 70, né, que também eram autoridades gerais que foram com ele, mas ele presidiu esse momento histórico. Nunca, nem antes nem depois, aconteceu uma coisa dessa na igreja, minha gente. Foi incrível. Inclusive, se não me engano, algumas sessões de conferência aconteceram ao mesmo tempo, né? Enfim, outro fato aqui é que 8 de novembro de 1912, a primeira presidência anunciou a criação do primeiro comitê de correlação. Ele foi presidido pelo Elder David L. McKay, que uns 40 anos depois se tornou presidente da igreja, né? E esse comitê tinha um único objetivo: fazer com que a, essas organizações auxiliares que a igreja tinha e tem até hoje, moças, rapazes, sociedade de socorro, primária, escola dominical, tivessem seus programas, suas ações, tudo, correlacionados, de uma forma que fosse tudo simplificado, evitando a duplicidade, a repetição de programas, atividades e coisas manuais que já tinham o mesmo objetivo. Então, por exemplo, essas organizações tinham todas suas revistas próprias, arrecadavam fundos a nível de área, a nível geral, para coisas próprias, administravam seu próprio orçamento. Isso começou a mudar a partir daí. Começou a se centralizar tudo mais nos líderes do sacerdócio, que presidem a igreja como um todo, né? Então, essas organizações perderam um pouco de sua autonomia, como tinham antigamente, mas foi para o bem, né? Para permitir a, o crescimento da igreja. E agora, no dia 8 de novembro de 1996, o presidente Hinckley iniciou uma viagem para a América do Sul e ele visitou grandes cidades na América do Sul, várias cidades. Inclusive, em alguns países, passou mais de uma cidade. No Brasil, aconteceu isso. Ele esteve na Colômbia, no Chile, no Peru, na Bolívia, na Argentina e no Brasil. E ele se reuniu com membros, com missionários, fez eventos grandes e fez a abertura de terra para novos templos, inclusive o templo que vocês podem ver na foto aqui. Deixa eu ver se eu lembro de todos. Aqui onde eu estou passando o mouse, espero que dê para ver o mouse, está o Alder Cláudio Costa, que era o presidente da área Brasil Norte. Aqui o Alder Zwick, acho que é assim que fala, que eu acho que era conselheiro. Aqui o presidente Hinckley, o presidente o Elder Richard Scott, esse outro que eu não lembro agora quem é. Mas essa foto é na abertura de Terra do Templo de Recife. O presidente Hinckley veio em 95, ou foi 94, não me lembro agora, para anunciar a construção do Templo de Recife. Veio para a abertura de terra e no ano 2000 voltou para dedicar o templo.
Então, só por causa do tempo, foram 3 vezes que ele veio para Recife. Enfim, ele foi um grande construtor de templos, né? Ele não é só na dedicação, não. Ele anunciava, ele visitava, ele ia pessoalmente escolher os lugares, aprovar lugares que já tinham sido indicados antes. Ele conseguiu fazer isso, né? De uma forma que hoje seria impossível para o presidente Nelson fazer, porque só o presidente Nelson já anunciou 100 templos novos. O presidente Hinckley anunciou o templo número 100 da igreja, né? Então, de Joseph Smith até Hinckley, passou um pouco mais de 100, né? Presidente Nelson já passou de 100. Acho que já tem 118, parece, tempos que o presidente Nelson anunciou. Enfim, esses foram os fatos, os acontecimentos que eu encontrei para vocês. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários, sua curtida e compartilhe com seus amigos. Espero vocês na próxima semana. Até mais.